Um bom dia a todos aqui do TV Repórter. Amanhã. A gente luta por uma indenização dos filhos separados, né, a nível nacional. A exemplo, né, dos pais que foram isolados compulsoriamente por causa da política de isolamento compulsório da hanseníase, esses filhos separados merecem uma reparação, né, pelo Estado brasileiro, porque foram vítimas da mesma política segregacionista, né, num período que não necessitava mais a separação nem de pais, nem de família, nem de seus filhos. Minas Gerais foi o primeiro estado do Brasil a montar uma lei estadual de indenização, de reparação dos danos sofridos por essa política de retirada dos filhos na época da segregação da hanseníase. De lá para cá, desde a aprovação, né, dessa lei, tiveram muitos problemas para que ela fosse efetivada. Há uns 3, 4 meses atrás, nós fomos surpreendidos pela questão do Estado, né, de Minas Gerais começar a indenizar alguns filhos separados, mas com o valor de R$14 mil. Valor esse que não atende, né, as questões de uma política pública de reparação, de uma indenização, e valor esse que foi calculado de forma contrária à legislação, né? A lei não fala da questão do valor, mas o decreto-lei regulamenta que cada indenização seria julgada individualmente, e cada pessoa daquela que requeresse a indenização, ela seria indenizada pelos danos sofridos, né, a partir da sua história de vida, a partir dos anos de separação, a partir dos prejuízos que ela teve. Esse grupo que já é vulnerável, né, que está mais vulnerável ainda por causa da questão da pandemia, e começou a fazer os pagamentos. Então a pessoa, ao aceitar esses R$14 mil, ele assina um termo, né, ao governo do Estado de Minas Gerais, dando total quitação, a reparação dos possíveis danos que o Estado de Minas Gerais fez com que essas pessoas... Então, a gente tem o Estado e tem os filhos. Então, como que o Estado, ele próprio, pode conduzir as coisas para definir algo que ele cometeu de errado, sem a participação da outra parte? Então, isso no direito, está certo que isso não é um processo jurídico, é algo administrativo, mas fere um princípio aí da questão da pessoa ter um julgamento justo, ter a oportunidade de se defender, a oportunidade de negociar. R$14 mil eles pegaram como se fosse uma indenização de acidente de trânsito. Seria uma indenização do DPVAT. Pergunto eu, onde que violações de direitos humanos se resumem a um simples acidente de trânsito? Eu estou com meu coração cortado aqui, Alice, porque milhares de filhos separados, Alice, estão sem poder falar, estão com problemas psicológicos, estão com problemas físicos. Eu sou da colônia Santa Isabel, em Minas Gerais. Fui transferido para a Pupileira, fiquei lá com 1 ano, até os 4. E depois eu fui transferido para o Preventório, e com 5 anos, Alice, Everaldo e todos os meus convidados, eu fui para um orfanato, que lá era um verdadeiro inferno. Que os filhos foram torturados, acabar com os nossos direitos. Nós não podemos aceitar esse valor indecente, este valor que não condiz com aquilo que nós passamos, que é os nossos direitos humanos, Alice. Por isso nós estamos aqui, eu estou aqui falando por milhares de filhos que eu conheço, que eu já estive na colônia. Eu não conheci meu pai, não conheci minha mãe. Eu vivia no orfanato chorando, falando: Deus, quem vai me ajudar a sair desse inferno? Porque nós não tínhamos o direito de ter direito. De facto, a vossa experiência é das coisas que mais me parte o coração.
O meu mandato tem tomado várias ações em defesa dos filhos separados. Eu abordei a questão em profundidade no relatório que fiz da minha visita ao Brasil, que faz uma recomendação expressa ao governo do Brasil de reparar os filhos separados. Depois disso, houve várias coisas que foram acontecendo, também em colaboração com o Morin. Eu fiz um comunicado de imprensa a propósito da decisão do Supremo Tribunal do Brasil. Eu enviei uma comunicação ao governo do Brasil e então o que eu quero dizer é que, de facto, este é um assunto que tem estado muito presente no meu mandato como relatora especial. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu gostaria de comentar é que existem várias provisões de instrumentos internacionais de direitos humanos que reconhecem o direito aos remédios, como se diz em inglês, ou reparação, em caso de violações grosseiras de direitos humanos. Portanto, toda esta luta vossa está assente em obrigações que o Estado brasileiro está vinculado a cumprir. Portanto, há muitos argumentos que podem ser utilizados aqui. Se nós formos a ver várias destas provisões, nós concluímos que este é um crime que jamais pode ser considerado como estando prescrito. Inclusivamente, o comentário geral número 3 do Comitê contra a Tortura diz isso. Este tipo de crimes não prescreve. Portanto, esse argumento é um argumento que também a gente tem que usar. Que toda a jurisprudência internacional, mas também aquilo que foi aprovado como uns princípios e orientações que guiam o direito a um remédio e reparação para vítimas de violações grosseiras de direitos humanos, nos dizem que perante este tipo de crimes os Estados têm a obrigação, estão obrigados a cumprir pelo menos 5 formas de reparação. Uma é a restituição, a outra a compensação económica, a reabilitação, medidas que permitam um nível satisfatório de reparação e as garantias de não repetição. Então, eu gostaria de apelar às universidades que trabalham perto do Morin para que também comecemos a pensar este lado, o lado da reabilitação. As universidades têm que nos ajudar também a criar programas de aconselhamento psicossocial para as pessoas que passaram por isto. A gente tem que cuidar não só das condições materiais de vida das pessoas que ficaram muito prejudicadas porque a sua infância lhes foi roubada, mas temos que cuidar dos seus corações também. Então, eu gostaria muito de fazer esse apelo às universidades, aos académicos que no Brasil trabalham com racismo, para pensar um pouco nisto, com o movimento. Quando as pessoas contam a sua história, uma história de violência, de violação, as pessoas revivem o que viveram. Por isso, são sempre momentos tão fortes para quem conta e para quem escuta. Então, o facto que o Estado brasileiro, tanto ao nível federal quanto ao nível estadual, não vos dá a reparação justa que vocês merecem, faz com que vocês continuem a contar a vossa história e a reviver o que passaram. Isso, para mim, é uma violação dos vossos direitos. É fundamental garantir a participação das pessoas afetadas por estas violações na estruturação de um programa de reparação.